E os discípulos vão até esse lugar e ali eles preparam o que nós conhecemos como a Santa Ceia. Então, numa quinta-feira, já escurecendo, os discípulos, juntamente com Jesus, estavam ali na Santa Ceia. Ali foi um momento muito importante da história, sabe? Foi ali que Jesus ele lavou os pés de cada um dos discípulos. Foi ali que ele falou um pouco sobre a humildade. Foi ali naquele momento que ele pegou o pão, o vinho, repartiu a cada um, falou assim: esse aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue, que vai ser derramado por vocês. Esse aqui é o meu corpo, quem de mim se alimenta, de mim viverá, né? E ele ensinou muitas coisas a respeito daquele momento, colocou no coração dos discípulos a ideia, a informação de que ele estava, que tinha chegado a hora dele e ele estava partindo dali para o Pai. Olha só, no meio daquele jantar, diz a Bíblia assim que Judas, ele saiu e ele foi atrás dos mestres daquela época. E ele entregou, ele negociou a vida de Jesus em troca de 30 moedas. Jesus tendo terminado aquela ceia, diz a Bíblia, é muito interessante isso, a Bíblia fala que eles cantam uma música, eles cantam um hino, e logo em seguida eles saem e vão para um lugar chamado Getsemane. Eles vão para um jardim, eles vão para um local onde Jesus ele começa a orar. E a Bíblia diz assim que três discípulos, os mais íntimos, né, estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. E Jesus falou assim para eles: olha só, orem comigo, a minha alma está aflita. Olha que loucura, meus queridos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, tá? Talvez você só lembra que Jesus é poderoso, que faz milagres, sinais, mas olha só, diz a Bíblia que a alma dele estava aflita naquele dia. A alma de Jesus estava angustiada. E ele foi um pouquinho mais à frente, diz a Bíblia que ele se ajoelhou e ele orava intensamente, de tal forma que saía do corpo dele suor com sangue. A aflição que ele começou a sentir era tão grande que saía suor com sangue. Aquilo ali já era a certeza, né? Ele sabia que ele ia morrer naquela cruz, que ele ia sofrer muito. E aí a alma, quando fica angustiada, isso fisicamente falando, tá bom? Cientistas comprovam isso. É possível uma pessoa transpirar sangue quando ela tá muito aflita, porque os poros se dilatam muito e aí o sangue mina no corpo. Então Jesus, ele transpirou sangue. Quando ele voltou para junto dos discípulos, os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim: orem comigo, vigiem comigo, pelo menos mais um momento. E os discípulos eles estavam sempre muito cansados e eles acabavam dormindo. Então, meus queridos, esse ponto é muito importante, tá? Você precisa entender que Jesus ele estava ali preparando o seu momento de entrega ao Senhor. Diz a Bíblia assim que em um determinado momento ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice. Mas diz a Bíblia assim que ele, logo na seguida, ele repetia: Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então aqui a gente vê Jesus, mesmo diante de tanto sofrimento, ele falando: Olha, que seja feita a vontade do Senhor. Feito isso, orando pela segunda vez, ele voltou e novamente os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim: Basta, é chegada a hora. Esse é o momento das trevas, essa é a força das trevas. É, o Filho do Homem, que a Bíblia, quando chama Filho do Homem, ela está falando sobre Jesus. O Filho do Homem, que é Cristo, está sendo entregue nas mãos dos malfeitores.